Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre por que tem tantas pessoas que creem em Deus, têm experiências com Deus, mas ao final da vida perdem a salvação. Nós vamos dar continuidade a esse tema tratando ainda da história de Acabe. Nos 2 últimos episódios nós relatamos a história da guerra em que Josafá acompanhou Acabe sem a direção de Deus. E Acabe, ele tem uma trajetória que nos deixa muitas lições, mas eu quero retratar alguns desses pontos hoje aqui nesse vídeo. Acabe, diz a Bíblia, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz inclusive, em Reis, diz que fez o que era mal mais do que todos os reis antes dele. Ou seja, Acabe deu trabalho. Mas o que é interessante nessa história de Acabe é que, embora ele tivesse feito o que era mal aos olhos do Senhor, Acabe teve muitas experiências com Deus. Muitas. Nós podemos, por exemplo, ver na Bíblia um episódio, por exemplo, da época da seca. Está lá em 1 Reis 18. E nesse período Elias anuncia a seca e é aquele episódio do Monte Carmelo, quando os profetas de Baal têm aquele desafio, os profetas de Baal falham e Elias, na sua oração, ele faz com que Deus mande fogo do céu, consuma o holocausto e depois vem a chuva. E foi um período de seca tremenda em Israel. E Acabe presencia esse momento em que os deuses que ele servia, porque ele passou a ser idólatra e ele implantou a idolatria em todo Israel, ele presencia esse momento e nem assim ele se converte a Deus. Em outros episódios também, por exemplo em 1 Reis 20, Acabe vai para uma guerra contra Ben-Hadad. O exército se levanta contra Acabe, um exército de 32 reis diferentes, era um exército numerosíssimo. E Deus manda o profeta aparecer a Acabe e disse assim: viste toda essa grande multidão? Hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E Deus entrega e faz Acabe vencer aquela batalha. Mas ainda assim, Acabe não se converte. Mas não para por aí. Depois vem um episódio também muito interessante, que é em 1 Reis 21, em que ocorre a morte de Nabote. Acabe cobiçou a vinha de Nabote porque ficava próximo ao palácio e Nabote não quis vender essa vinha para Acabe. E Jezabel trama uma situação, mata Nabote e Acabe toma posse daquela vinha. E quando isso acontece, Deus manda o profeta se encontrar com Acabe no caminho da vinha. E diz assim: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E nesse momento, Elias transmite todo o recado de Deus, em que a descendência de Acabe vai ser exterminada, o sangue dele, de Jezabel, vão ser também lambidos, Jezabel vai ser comida pelos cães. E quando Acabe ouve essa profecia, diz assim: sucedeu que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre sua casa. Perceba, Acabe já havia provado o poder de Deus. Acabe já havia presenciado que Deus era o único Deus, porque no desafio do Carmelo, os profetas de Baal não conseguem fazer com que os seus deuses respondam.
Acabe viu tudo isso, cada palavra que ele recebia, cada profecia que ele recebia se cumpria. Mas mesmo assim Acabe não se curva aos mandamentos. Ele se humilha temporariamente. Ele sabe que Deus é o único verdadeiro. Ele teme o juízo de Deus. Ele sabia que aquela palavra de Elias contra a sua casa iria se cumprir. Mas ele não se converte. E assim, quantas pessoas estão nas igrejas? Ou até fora das igrejas? Eu creio em Deus, eu professo fé em Deus, eu provei o poder de Deus. Eu fui curado, eu fui liberto, eu prosperei, a minha casa foi salva, o meu casamento foi salvo, eu conquistei, eu provei as bênçãos e o poder de Deus, mas eu ainda não me converti. E aí nós seguimos essa história de Crônicas, no capítulo 18, nessa batalha que Acabe vai com Josafá. Porém, hoje, o foco não é nós falarmos dessa aliança que veio sem a direção de Deus, mas é nós falarmos do comportamento de Acabe, que é o que tem acontecido com muitos cristãos. Quando Acabe manda chamar os profetas de Baal para saber se ele iria à guerra e iria vencer, esses profetas dizem que ele venceria a guerra. Então, ele manda chamar Micaías, que era um profeta do Senhor. E Micaías diz que ele não vai vencer essa batalha, que ele não vai vencer essa guerra. Então, a Bíblia diz assim, olha, então disse o rei de Israel, Acabe a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías. Perceba que Acabe odeia o profeta porque ele foi confrontado, porque ele sabia que ia ser confrontado, porque ele sabia que o Deus verdadeiro não fala o que nós queremos ouvir, ele fala o que nós precisamos ouvir. O Deus único verdadeiro não nos dá o que nós queremos, ele nos dá o que nós precisamos. E ele só nos dá aquilo que não compromete a nossa alma, que não compromete a nossa salvação, porque se for comprometer, ele não vai conceder. Ele está mais preocupado com a nossa alma, com a nossa salvação, do que com a nossa vida terrena. Ele tem promessas, sim, abundantes, prosperidade, família, casamento. Ele tem promessas para cumprir. Mas essas promessas estão todas abaixo da maior promessa, que é a salvação da nossa alma. Então Acabe, aqui ele diz, eu o odeio. Assim como ele disse para Elias. Já me achaste inimigo meu. Por que Elias era inimigo? Quantas vezes Elias foi enviado, por exemplo, para dar um recado sobre vitória, que você venceria o exército, para provar o poder de Deus? Mas ainda assim Elias era odiado, ainda assim Micaías era odiado. E assim nós temos visto muitas pessoas dentro das igrejas, elas procuram líderes, influenciadores que digam aquilo que elas querem ouvir, que digam promessas que agradam ao coração, que façam orações, que façam profecias, revelações, mas que agradem aos seus desejos, às suas cobiças. Elas não querem ser contrariadas, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir uma palavra de correção, elas querem ser afagadas, elas querem ser atendidas, elas querem ali um consolo, ainda que não seja verdadeiro. E infelizmente isso tem acontecido. Mas olha que interessante, quando Micaías é chamado, mais à frente, Micaías diz assim, você vai perder essa guerra, sabe por quê? Porque o Senhor me deu uma visão, e eu vi o Senhor no seu trono, e aparecia diante do Senhor um espírito mentiroso. Vamos ler esse versículo, ele é muito interessante. Diz assim, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei.
Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Assim, esse espírito do engano, esse espírito de mentira, tem se apossado de muitos falsos profetas, de muitos influenciadores, de muitos comunicadores, mas eles têm muitos seguidores. Por quê? Porque falar o que é bom não é difícil. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Dizer o que agrada não é difícil. Difícil é você confrontar alguém. Difícil é você dizer a verdade que a pessoa não quer ouvir. E assim, quantos dentro da igreja que eu já deparei, nós que lidamos com as pessoas da igreja, nós nos deparamos. Você diz a verdade a essa pessoa e ela se incomoda. E a partir daquele dia ela passa a te odiar. De repente você está assim. Você foi a uma denominação, você participou de alguma congregação e de repente você ouviu o que não te agradou e você tomou raiva daquela pessoa que transmitiu a mensagem de Deus. Essa raiva não é normal, porque você de repente ficou com raiva exatamente de quem iria te ajudar, de quem Deus levantou para te mostrar o caminho, para abrir os seus olhos, para abrir o seu discernimento. Você percebeu? Eu já ouvi muita gente dizer assim, não, eu não fiquei com raiva, eu só não concordo. Mas a pessoa chega, muda. Ela muda a feição dela, ela muda o trato dela. Ela não consegue, às vezes, nem olhar para aquela pessoa. Ela carrega dentro dela um ressentimento. Quantas pessoas nós encontramos assim? De repente você está assim, como Acabe. Você tomou ódio, eu odeio o profeta de Deus, que veio dar o recado de Deus, porque doeu, machucou, confrontou você. Se não tivesse confrontado, você nem com raiva teria ficado. A mensagem daqueles profetas, dos 400 profetas, era de um espírito mentiroso. Esse espírito mentiroso, que é o espírito do engano, é exatamente Satanás, que tem dominado hoje, dominado as pessoas, dominado a comunicação, dominado a internet, as influências, trazendo a cegueira espiritual. Como diz as Escrituras, o Deus deste século cegou o entendimento. O diabo está trabalhando no seu entendimento, ele está cegando a sua visão e você não percebeu. E aí nós vamos ler o que diz também as Escrituras. Diz assim em 2 Timóteo, fala, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas hoje elas não querem mais ouvir a verdade. Eu não quero mais ouvir a sã doutrina, a doutrina verdadeira, pura e simples, que é o Evangelho. Elas têm coceira, eu quero ouvir o que me agrada. Eu quero mestres segundo as minhas vontades, que me agradem. E assim as pessoas ficam procurando um lugar que se encaixe a elas, às suas necessidades, às suas convicções, aos seus pensamentos. Ela não quer se encaixar ao Evangelho. Eu quero que o Evangelho se encaixe nas minhas necessidades e naquilo que eu acredito. Meu amigo, esse não é o verdadeiro Evangelho. Esse não é o verdadeiro Evangelho. É exatamente o que aconteceu com Acabe, que eu quero que você pense. Você teve experiências com Deus e você pensa que porque Deus te respondeu, porque você recebeu bênçãos, porque o seu casamento foi transformado, porque a sua vida financeira vai bem, você acredita que você está salvo e você não está. Vai chegar o fim da vida como aconteceu com Acabe. Depois de tudo isso que ele viveu, de tudo isso que ele presenciou, ele recebe uma flechada no meio dessa batalha e morre. E nem à beira da morte, porque ele foi gravemente ferido, e ele diz, eu estou gravemente ferido, me tire daqui. Ele de pé, nem assim ele se humilha diante de Deus para pedir socorro, para pedir ajuda. E assim você também de repente está nesse engano, nessa sensação de bem-estar, nessa sensação de que tudo vai bem. Eu oro e Deus me responde, eu falo e Deus me atende. Quando Acabe clamou e se humilhou, Deus também o respondeu. E isso não significou que ele estava salvo. Significa que Deus é regido por princípios. A palavra de Deus diz que se clamar, ele responde. Clama a mim no dia da angústia, eu te responderei. Ele diz que se alguém pedir socorro, ele socorre. Foi isso que aconteceu com Acabe e de repente está acontecendo com você. E você acredita que porque Deus te responde e tem te atendido nas suas orações, você acredita estar salvo. São duas coisas diferentes, meu amigo. Não se engane, não deixe que o diabo engane e tire a sua visão. E então, eu quero ler também para vocês o que está aqui
em 2 Crônicas, e diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Não se engane. Deus, quando é buscado, nós o encontramos. Qualquer um que busque vai achar. Qualquer um que busque o Senhor vai achá-lo. Porque a palavra dele vai se cumprir. Porém, a salvação é muito mais do que isso. Envolve entrega, envolve arrependimento, envolve obediência, envolve abdicar das próprias vontades. Sabe por que Acabe não foi salvo? Porque ele era obstinado nos seus desejos. Ele era obstinado nas suas convicções. Ele era orgulhoso. Ele sabia a verdade, mas ele queria continuar vivendo do seu próprio jeito. Ele queria continuar fazendo as suas vontades, cumprindo as suas cobiças. Porque adorar deuses estranhos, a idolatria, que regra tinha? Eles podiam fazer tudo o que eles queriam, promiscuidade, sacrifícios, holocaustos, dinheiro, bebida. Agora, servir o Deus vivo, não. Servir o Deus vivo era diferente. Envolvia sacrifício, renúncia, obediência, santidade. Hoje as pessoas não veem mais, não praticam mais santidade. Elas estão no altar, elas estão pregando, mas elas não vivem mais em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu deixo essa reflexão de Acabe que nos ensina muito, muito. Existem essas pessoas que, embora tenham tido experiências, não conheceram a Deus e vão chegar ao fim da vida, não alcançaram o maior benefício, a maior promessa de todas, que é a salvação. Que o Espírito Santo alcance você e a sua casa, e que aquilo que eu não consegui falar, que Deus possa complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e vamos contribuir para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, porque o nosso Rei está às portas.